E é isso que o inimigo faz nas nossas vidas, quer que a gente se perca. E eu digo assim uma coisa, esse devocional me dá força para mim estar aqui estudando. O nosso dia a dia, né, é corrido. Ah, não É vou ler verdade. agora, não, vou deixar para ler mais tarde. Aí, quando é mais tarde, eu já não consigo ler. Aí, vou indo, vou indo, vou indo. O dia passou, eu não li nada. Então, esse devocional me dá força para todos os dias, nesse horário, estar aqui. Gera como uma rotina para mim, sabe? Verdade. Uma rotina para mim, a gente está aqui, e isso é bom. Quem está ouvindo a gente é bom para a pessoa vir se fortalecer, porque isso é fortalecimento. É isso aí, Tamires. É isso mesmo que está se passando comigo também. Eu sou muito grato a Deus por esse devocional. Com ele eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso comigo, né? E a palavra tem sido, Deus tem me usado assim de forma brilhante. Porque devido a eu ter estudado aqui, eu consigo passar para as pessoas aquilo que Né? me deu. Muito bom. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para a pregar. A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, para ler a Tua palavra, Senhor. Atos capítulo 13, quando Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre e encontram com Elimas, o encantador. E o Senhor faz uma grande obra, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquele que assistir esse devocional seja impactado pelo poder do Teu Espírito, Senhor. E passe a ser também um discípulo, Senhor, um pregador da Tua palavra, um enviado, um filho Teu, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia. Fala conosco, Senhor. Não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Abençoa todos os participantes desse devocional, Senhor, que hoje não puderam vir, Senhor, não puderam participar de alguma forma, Senhor. Cada um tem os seus compromissos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja à frente de todos eles, ó Pai, abençoando, protegendo, guardando, livrando-os de todo mal. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Está escrito em Atos capítulo 13, e na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, o chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Saliência e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como o cooperador. E havendo atravessado a ilha de até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, e assim se interpreta no seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo,
cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cegos, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Esses dois foram enviados pelos diáconos da igreja, que estava em Antioquia, né? Eles foram separados para ir para essa cidade chamada Seleucia. E dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E ali também tinha João, que era cooperador, que os ajudava. E depois eles foram, atravessaram a ilha de Pafos e chegaram e lá encontraram um certo judeu chamado Pafos. E esse homem era mágico, falso profeta. Aliás, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Olha só, olha o nome da figura, Bar Jesus, no qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. O nome do homem era Sérgio Paulo, esse procônsul. Sérgio Paulo. Dois nomes, no só. Era varão prudente. E este, chamando a si Barnabé e Saulo, que era o Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar-se da fé, o procônsul. Esse mágico, esse homem, ele tentava convencer o procônsul a não acreditar no evangelho que pregava os homens de Deus, Barnabé e Saulo. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, né, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Esse Paulo ficou irado com ele e disse, proferiu essas palavras contra ele. E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Então você vê, amados, que tem horas que precisamos ter atitude. Tem horas que precisamos ser valente, como diz aquele louvor, né? Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente. Tem que ser valente, varão, porque nós vamos encontrar no caminho muitas pessoas resistentes, muitas pessoas que querem, de alguma forma, nos desviar do verdadeiro caminho. E era o que acontecia aqui com esse tal de Bar Jesus. Esse Bar Jesus aqui, ele era um mágico encantador e ele enganava as pessoas. Mas quando veio realmente os homens de Deus pregar o verdadeiro evangelho, ele se deu mal, porque ele tentou afrontá-los. E aí Paulo usou da sua autoridade espiritual e mostrou para o procônsul quem realmente servia o verdadeiro Deus. Aí Paulo foi para a sinagoga de Antioquia, na Priscídia, e houve lá muitas oposições dos judeus contra ele.
Eu vou continuar lendo aqui, que é para vocês entenderem. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou-se para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Pois bem, e levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temei a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com um braço poderoso os tirou de lá. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completara a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as salparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele, da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando-o a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és, tu hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz:
não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não veio sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó, desprezadores, e espantai-vos, e desaparecerei. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-lo contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. E os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, este é Atos capítulo 13, o que se passou naquela época e como se sucedeu com Paulo e Barnabé naquela região ali. Encontraram ali com o tal de Bar Jesus, o qual estava com Próconso. Era um mágico esse sujeito, né? E ele confundia as pessoas como aquele outro lá. Existia mágico ali naquela época, né? Pessoas que tentavam confundir as pessoas através da magia. Mas Saulo, chamado Paulo, né? Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, ficou muito bravo com ele e na hora repreendeu ele e falou: você vai ficar cego por um determinado tempo. O procônsul, vendo aquilo, acreditou, né? Passou a acreditar na palavra de Deus, no evangelho que estava sendo pregado. Depois eles vão para outro lugar e lá eles contam tudo o que o povo de Deus passou durante todo o período, né? Desde
do Egito, no tempo que ficaram os 40 anos no deserto, foi contando, foi falando a respeito de tudo que aconteceu, daqueles que foram chamados, que o povo pediu o rei, e Deus pôs Saul como rei. 40 anos se passaram, Saul morreu, veio Davi, e foi contando, né, para aquele povo. E depois de Davi veio Jesus, nosso Senhor, o qual foi crucificado. E eles falam aqui, né? Paulo fala aqui na sinagoga para aqueles povos, para os judeus e para os ímpios, para todos que ali estavam, né? Mas houve rejeição da parte dos judeus. Houve rejeição. Mas os ímpios e como fala aqui, os outros acreditaram, ficaram cheios do Espírito Santo, e foi uma benção. Eu estava aqui pensando, até engraçado esse nome, né? Bar Jesus, porque aqui eu creio que ele fez uma mistura, né? De Barrabás, né? Para ter esse nome. Interessante, né? Mas Barrabás, Jesus, olha só, é Bar Jesus. Barrabás, Bar É de Barrabás e Jesus, né? verdade. Jesus. E aí, aqui a gente vê, né, que também foi a primeira viagem missionária de Paulo. É, A primeira viagem dele, né? Nós sabemos que ele fez muitas viagens, mas essa foi a primeira. E a primeira que ele foi, né? Eu creio assim, né? Deus, ele vê como nós somos. E ele coloca cada pessoa no lugar certo. Ele não vai me colocar em um lugar que eu não vou conseguir me adaptar, sabe? perfeito. Então, Paulo, ele, desde antes, ele já tinha muita ousadia. Então, ele foi colocado em lugares onde ele pôde expor essa ousadia dele. Sabe, eu até separei aqui com a dona Marineide, ela mandou uma mensagem para mim agora de madrugada, que ela ia ter que sair, que ela estava encarregada de trazer essa palavra hoje. Mas ela disse que não podia e pediu para mim que se eu pudesse colocar no lugar dela. E você acredita que essa madrugada faltou luz aqui, mas ia e voltava durante umas 10 vezes. E, graças a Deus, na hora do devocional, 5 minutos antes, chegou a energia e não caiu mais. E eu estava vendo aqui uma palavra que Deus me deu, está aqui no meu devocional, eu gostaria de passar para os irmãos para você ver, né? Como que a pregação de Paulo aqui, Paulo discursando, né, na sinagoga, o povo judeu ouvia, mas com o pé atrás, enquanto que os outros não. Os outros creram e seguiram a Paulo e Barnabé e ficaram cheios do Espírito Santo. Então, tem uma passagem aqui na Bíblia que fala a respeito de Marcos capítulo 10, versículo 22. Está escrito assim: mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E em Atos capítulo 8, versículo 39, que nós já lemos aqui, tem uma passagem que fala que, e jubiloso, continuou o seu caminho. Fala sobre o eunuco, né? E ele comprou um rolo, adquiriu um rolo da palavra de Deus e estava lendo exatamente o capítulo 53 de Isaías, que eu até já comentei aqui. Mas ele não entendia. Então Deus enviou a Filipe para encontrar com esse eunuco no caminho. E o Filipe perguntou para ele: entendes tu o que lê? E ele falou que não. Aí então Filipe explicou para ele que se tratava de Jesus Cristo, o Salvador.
Então, aqui o meu devocional, ele fala assim, ó, 2 homens tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Um deles partiu triste e o outro continuou sua jornada regozijando-se. Porque essa e ele pergunta, por que essa diferença? O primeiro era um homem religioso. Ele estava disposto a fazer algo especial para alcançar a vida eterna. Por isso ele perguntou ao Senhor: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que é o mancebo de qualidade, que você conhece a palavra. O mancebo de qualidade chegou para Jesus para perguntou o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus chamou a sua atenção para os mandamentos, né? Falou para ela: primeiro você tem que cumprir os mandamentos. O que está escrito lá? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ele, né, ouviu, e então o Senhor respondeu. Ele falou que tudo isso ele cumpria, né? Que ele já fazia isso, que ele cumpria os mandamentos. Aí Jesus falou para ele assim: então falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Essas palavras do Senhor desapontaram muito aquele jovem rico. Ele retirou-se triste, ele estava disposto para ganhar a vida eterna, obedecendo os mandamentos. As palavras de Jesus deveriam tê-lo feito perceber que ele nunca alcançaria esse objetivo, mas simplesmente crer no Filho de Deus, dar-lhe preferência sobre todos os seus bens e segui-lo, isso era um preço alto demais para ele. Então ele perdeu a salvação. Porque a própria palavra de Deus fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Então, a gente percebe aqui que Paulo pregando o evangelho para aquele povo, para os judeus, da sinagoga, e eles não acreditavam. Muitos deles não deram crédito à palavra de Deus. Não reconheceram nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Enquanto que o outro que estava lendo em Isaías 53, que falava quem deu crédito à nossa pregação, né? Então aqueles ali, aquele eunuco, quando o Filipe falou para ele de quem se tratava, ele ficou contente, ele acreditou, ele ficou alegre, ficou feliz, ele reconheceu. E aqui me diz assim, ó, entendes tu o que lês? Então lhe anunciou o evangelho de Jesus Cristo. O homem ouviu, creu na mensagem e se tornou um feliz seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo aquele que ouve a palavra, que crê na palavra de Deus, que dá ouvido, que dá crédito a esta pregação, ele é salvo. Ele vai herdar a vida eterna. Por isso é que nós temos que continuar pregando. Nós sabemos que muita gente ainda precisa ouvir. E ouvir tete a tete. Eu estava falando, né? Muito interessante tudo que o senhor falou aí, né? E eu estava falando da maneira que Paulo era, Pode né? continuar. Cada um tem um jeito, tem uma maneira de falar, tem um jeito, né? De se Se comportar expressar, né? e isso, de se expressar. E Deus coloca cada um no lugar certinho, né? Verdade. Eu não É verdade. consigo ser como o Senhor e o Senhor não vai conseguir ser como a mim. Cada É um tem sua maneira, tem seu jeito, tem seu manejo, tem um jeito dali de ganhar as pessoas, né? verdade. Então, Paulo, ele já tinha seu jeito e as palavras que ele falava foi tudo direcionada ali pelo Espírito Santo por Deus. Era as palavras que ele aprendeu, que ele viu, porque eu acredito que ele não teve tempo de estudar com os discípulos, de ouvir como era que Jesus era,
porque ele não foi uma testemunha, né, ocular de Jesus. Ele não teve esse tempo. Ele não teve. Mas ele, por muito perseguir, ele também ouvia. É, Né? Então ele obteve essa sabedoria e Deus deu essa sabedoria para ele. Então ele sabia como entrar nos lugares, né? E esse homem, esse mágico, ele queria tirar o procônsul de onde ele estava, do que ele acreditava, porque, né? Pelo que eu li aqui um pouco, esse procônsul ele já acreditava em Jesus. sim, Só que Bar Jesus queria tirar isso dele. E a mesma coisa é o inimigo das nossas almas. O inimigo, ele quer fazer com que pessoas venham até nós, distorça a palavra de Deus, mude tudo, que a gente venha achar que tudo é normal, que tudo não é dessa maneira, que a Bíblia, ela nos ensina, né? Porque é, tem pessoas desse jeito. O inimigo coloca pessoas desse jeito perto da gente. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento. E a gente estava até estudando na terça-feira sobre corpo, alma e espírito. Bastante interessante esse assunto. Porque isso aqui nossa carne, ela é matéria. Sem a nossa alma e o nosso espírito, que é o espírito de Deus, sobre nossas vidas, que é esse que nos consola, que fala com a nossa alma, essa matéria aqui ela não vai existir. verdade. Então a gente tem que trabalhar mais com o quê? Com a nossa alma e o espírito. Porque o Espírito de Deus é algo espiritual, é o Espírito que ele fala com a nossa alma. A nossa alma, ela é movida aqui a sentimentos, né? A tudo que a gente passa no nosso dia a dia. E o Espírito, ele está para nos alertar. Então, eu digo uma coisa assim hoje, com muita propriedade. Hoje, eu não posso dizer nunca, porque nunca a gente pode dizer nunca. Nunca a gente pode dizer isso. Que nunca a gente, né? Mas assim, a minha mente, ela tá formada para isso aqui, para a palavra de Deus. Então, Entendo, eu estudo para quê? Para quando chegar lá na frente, ninguém me enganar. com Eu não certeza. deixar de me envolver, né? Então a gente tem que estudar a palavra, porque senão a gente vai perecer por falta desse conhecimento. Porque a gente sabe que tem muitas religiões por aí, não precisa a gente citar nomes aqui, que ela distorce a palavra de Deus. Ela pega versículos soltos. Quando você vê uma pessoa vir com versículo solto, não, qual é o contexto? Qual é o contexto? Qual é a história? Por É, que eu estou falando isso? Então, a gente tem que se fazer perguntas para que a gente não venha aparecer nesse. correto. Então, aqui ele estava fazendo isso com o procônsul, estava tentando tirar ele do foco. Aí precisou Paulo deixar esse mágico da mesma maneira que ele ficou quando ele estava perseguindo, né? O povo de Deus, porque Jesus deixou ele cego. Então, ele foi lá e disse, né, que eis agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego. Botou a cegueira nele também, Pois para é, que ele pudesse parar com aquilo ali. Aí, através disso aí, né, do que ele fez pelo nome do Senhor, o procônsul acreditou. Paulo fez exatamente o que Jesus fez com ele. Feito com ele. Ele usou, né? E fez a mesma coisa. Eu Foi. passei, agora você também vai passar. Você também está perseguindo, você também está perturbando, né? Porque aqui na minha versão fala: não cessarás de perturbar os retos caminhos É, do Senhor. Então aqui ele estava perturbando o povo que queria seguir a Jesus, verdade. queria ser adorador de Jesus, né?
Então, ele Sim, teve que ficar naquela situação, né? Então, teve isso aí. Mas Paulo, ele era muito sábio, pela sabedoria divina de Deus, porque essa sabedoria é só de Deus. A gente não consegue ter essa sabedoria nunca, jamais. Se Deus não estiver no nosso lado, se o Espírito Santo não tiver junto conosco, né, na nossa alma ali trabalhando ali, ó, em conjunto a gente não consegue, porque a é, nossa mente ela vai para vários sentidos, a nossa alma, porque a sim, gente estava estudando e aí o pastor perguntou assim o que era alma para a gente, o que a alma, né, representa assim para nós. E aí eu falando assim, não sei muito explicar, mas da maneira que eu posso falar, vocês podem entender, né? Que a alma, ela é um algo dentro da gente que guarda os nossos sentimentos. É a alma que fala, eu falo com minha alma, sozinha, né? Nós falamos nos nossos pensamentos. Aí eu estou conversando aqui com o senhor, estou falando aqui do devocional, mas minha mente também já está pensando em outra coisa. Já estou pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, já estou pensando no que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite, no meu dia a dia, o que eu vou fazer amanhã. Então a nossa alma ela fica assim, ela fica rodando. E se a gente não organizar a nossa alma, a nossa mente, a gente não organiza nada. é A gente não verdade. consegue. Mas a gente tem que ter o quê? A direção do Espírito Santo, né? E Muito bem, Paulo, ele teve essa direção. Se a gente não tiver essa direção, a gente não consegue prosseguir. A gente acaba entrando em depressão, ansiedade, todas essas coisas que o ser humano passa, que mexe com o psicológico, é sobre essa alma e sobre esse espírito. Porque às vezes a gente ocupa tanto a nossa alma com dores, com tristeza, com tudo que o mundo ele nos oferece, que esse espírito ele acaba se afastando um pouco, né? Como é que a verdade. gente vai? Como é que nós vamos ouvi-lo? Não vamos conseguir. Então a gente tem que amadurecer a nossa mente, nos dedicar, tirar nosso tempinho. Uma hora passa tão rápido, né? Verdade. Às vezes a E, gente pode dizer, eu não tenho esse tempo, mas se você se organizar, né, direitinho, você vai conseguir esse Verdade. tempo. a gente tem que lembrar também que, thank you, you're welcome, que o Paulo, ele tinha já uma sabedoria. Ele, igual, ele já sabia tudo sobre os judeus, ele sabia todas as leis, ele sabia tudo, ele só não cria que era real, né? Até ele ter um encontro com Deus. Ele era um homem estudado, tanto na lei dos judeus, quanto na dos romanos, como é que fala? Ele era já sábio em si próprio, ele já era um homem estudioso, inteligente. Então, para ele abordar uma pessoa e falar, para ele não era complicado, ele era sábio, ele era instruído, ele era uma pessoa, como é que se diz? Ai, cada uma das coisas. Ele era inteirado no assunto. Ele era igual como a gente fala, um Salomão. Ele era sábio, ele era estudado, ele estudava, ele era um homem de ciências, de saber as coisas. Ele era bem posicionado, entendeu? Então ele não era um leigo que às vezes não sabe o que dizer. Ele sabia sim o que dizer. Só que a autoridade de Deus ele ganhou quando ele teve um encontro com Deus. Então ele tinha, além de sabedoria, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Então é isso que fazia diferença na vida dele. E se quando a gente fala conhecimento muda a vida da pessoa, muda, porque conhecimento, você tem uma outra abordagem. O conhecimento é tudo diferente.
Mas quando você tem isso, o conhecimento e ainda mais o espírito, aí não tem para ninguém, igual a gente fala, né? A pessoa já tem conhecimento, sabe falar, ainda tem o Espírito Santo com ele. Jesus. Então, Paulo era assim. É muito bom saber, né? Era isso que eu queria falar por agora. É muito E bom. ele foi escolhido, né? Desde o ventre da mãe dele, né? Porque a Bíblia diz que antes que eu te formasse, eu te escolhi. Não são todos, né? Aqueles determinados, né? Porque Deus, ele estava falando essa palavra com Jeremias. Mas a gente pode, assim, pela conjectura da palavra, a gente pode, né, expandir isso. Porque Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, ele já sabia que Saulo, né, primeiramente Saulo, ele iria ser instruído para ser, né, o judeu. Ele foi estudado por um dos melhores professores da época, que era Gamaliel, né? E ele, como você falou, Ruth, estudou tudo, só não acreditava. E até hoje, os judeus, eles não acreditam. É. Até hoje os judeus não acreditam. 93% dos judeus não têm Jesus Cristo como o Cristo, né? É somente uma pequena parcela deles. Talvez seja por isso que Israel está em constante guerra, viu? Porque aquele povo precisa ser trabalhado. Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio e mudou o conceito. Mais uma vez, a Mais uma internet. vez. É. Então, até hoje, né, os judeus, eles não acreditam, né, que o Messias, ele já veio, né? Já Então, veio. isso. E uma coisa que eu estava até pensando assim, às vezes a gente diz, eu quero conversar com uma pessoa do judaísmo. Eu não concordo muito, porque assim, às vezes tem os fatos. E às vezes a gente pode se perder um pouco. Porque assim, a palavra nem tudo é para a gente entender. Se está aqui, está na nossa frente, tem coisas que a gente vai entender e tem coisas que a gente não vai entender. Por que que eu posso falar isso aqui? Porque as parábolas, quando Jesus ele falava em parábolas, os discípulos entendiam? É uma pergunta? Nem Nem eles os entendem. discípulos entendiam. Então, isso me mostra que nem tudo é para a gente entender, né? Então, a gente não pode, se você não está centrado, se você não está estabilizado mentalmente, biblicamente, você não pode conversar com algumas pessoas, porque você pode perder esse foco. E a gente estava até falando nisso, teve muitas pessoas cristãs, né, até pentecostais, que começou a conversar com pessoas, né, do judaísmo e acabou saindo É para ir para o judaísmo. Quando chegou no judaísmo, não ficou nem no judaísmo e nem no cristianismo. Se afastou, verdade. Você perdeu. se perdeu de tudo. E é isso que o inimigo faz nas nossas vidas, quer que a gente se perca. Então, se a gente já está aqui, vamos continuar. E eu digo assim uma coisa, esse devocional me dá força para mim estar aqui estudando. Com certeza. Porque às vezes o nosso dia a dia, né, seu Mário, é corrido. Não É vou ler verdade. agora, não, vou deixar para ler mais tarde. Aí, quando é mais tarde, eu já não consigo ler. Aí vou indo, vou indo, vou indo. O dia passou, eu não li nada. Verdade. Então, esse devocional me dá força para todos os dias, nesse horário, estar aqui. Gera como uma rotina para mim, sabe? Verdade. Uma rotina para mim, a gente está aqui, e isso é bom. Quem está ouvindo a gente é bom. É bom para a pessoa vir,
se fortalecer, porque isso é fortalecimento. Com certeza. Eu posso Faço não minhas me suas lembrar, palavras. eu posso não me lembrar amanhã, sabe, seu Mário, que eu estou muito esquecida. Aí amanhã eu posso me lembrar o que a gente leu ontem. Mas no dia que Deus quiser me lembrar, Ele vai me lembrar. Com certeza. Ele vai estar na minha mente, vai estar no nosso coração. E eu tenho algo comigo que quando eu prego a palavra, vem vários versículos na minha mente de acordo com aquela palavra. Não sei se com o senhor é assim. Nossa, é tremendo. Deus, olha, ele, ó, é como se fosse um leque. Ele Isso. abre assim, ó. Eu só Né? não sei onde é que está, porque eu não consigo memorizar onde está. Mas hoje É, tem um Google, né? Se alguém tiver dúvida, a gente vai lá no Google olha na hora, né? e Hoje olha. tem muito auxílio. E mas Deus, ele vai, a gente estuda aqui para lá, bem lá na frente, no futuro, a gente poder falar aquilo que a gente aprendeu. É isso aí, Tamires. É isso mesmo que está se passando comigo também. Uhum. Eu sou muito grato a Deus por esse devocional, porque com ele eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso comigo, né? E a palavra tem sido, Deus tem me usado assim de forma brilhante, porque devido a eu ter estudado aqui, eu consigo passar para as pessoas aquilo que Deus me deu. Muito bom. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra que o Senhor tem falo conosco, Pai. Só Tu és santo, só Tu és maravilhoso. Obrigado por cada um que está aqui, Pai, presente hoje, neste dia. Obrigado também por aqueles que não puderam entrar, mas o Senhor sabe e contempla a necessidade de cada um. Então eu te peço que o Senhor possa enviar os Teus anjos, Pai querido, nos lares, Pai querido, agora, do Teu povo, Pai, que não puderam estar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa guiar, que o Senhor possa continuar a estar dando sabedoria, Pai querido, e força, porque sem a tua força nós não conseguimos viver, Pai. E nós viemos ser, Pai, um pouquinho, Senhor, como Paulo, como os discípulos, Pai querido, que nós viemos ser, Pai querido, como o Senhor, que a cada dia nos ensina, Pai querido, a trilhar este caminho, a estudar a tua palavra e ser Jesus para as pessoas, Pai. Falar um pouco de ti, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, que nós não viemos nos corromper, Pai querido, por algumas palavras, pelas armadilhas que o inimigo ele traz às nossas vidas, Senhor. Mas que nós viemos ser mais e mais para ti, para que o teu nome ele seja glorificado, Senhor. Para que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Que nós viemos dar testemunho, que nós viemos ter paciência, Senhor, mansidão, que nós viemos ter todos os frutos do Espírito e que a nossa alma cada dia venha estar ligada com o nosso Espírito, Pai querido, para que nós não viemos nos perder neste mundo, Pai, que é cruel, Senhor. Então, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Toma cada um aqui em tuas mãos. Toma a Ruth em tuas mãos, Senhor. Vai jogando por terra todo o mal, Pai, que o inimigo tenta contra a vida dela, Senhor. Repreende todo o laço maligno. Que ela venha ser curada, Pai, pelo teu santo nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa fazer o teu melhor na vida dela, Pai, blindando, Senhor, a mente dela, o coração dela, Pai, a alma dela, Senhor, e cada um também deste devocional. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.